Olá, amigos. Muito obrigado. Boa noite. É um, é um prazer, uma honra e uma satisfação estar aqui no Grupo Rochinol, que eu tive o privilégio de ver começar e ter participado um bocadinho nesse início também, e que foi realmente uma luz no sentido de desenvolver toda uma atividade individual e depois também coletiva com outros amigos de estudo e aprofundamento acerca dos ensinamentos de Baha'u'lláh e da fé Bahá'í. Este espaço de apresentação obriga todas as pessoas que aqui vêm a terem uma preparação e porem transmitir a todos os outros aquilo que é o resultado do seu estudo e permite depois reflexões e aquilo que a Janete estava a dizer, é deixar aquele gostinho na boca para estudar mais, para aprofundar mais e para a cada dia, eu poder, com esforço e com sacrifício, procurar ser um Bahá'í um bocadinho melhor hoje do que fui ontem. E hoje estar mais perto de Bahá'u'lláh do que estive ontem e hoje ser um ser humano mais paciente, mais calmo, mais amoroso, mais tolerante, mais compassivo, mais benevolente, mais misericordioso com todos aqueles que estão à minha volta. De modo que o Grupo Rochinol faz parte desse caminho. Faz parte desse caminho para ti, para mim. Portanto, bem-ajam por continuarem com tanta perseverança, tanto amor e tanta dedicação neste espaço de encontro, de partilha e de aprendizagem e de conhecimento. Conhecimento espiritual e conhecimento também, às vezes, de outras áreas, que também é importante. Bom, Portais da Liberdade. O Portais da Liberdade é um livro que foi escrito por um clérigo, um clérigo americano que pertencia à Igreja Metodista, um homem profundamente inquieto, um homem profundamente abalado, que vivia numa turbulência emocional, espiritual, mesmo sendo um clérigo. Mesmo sendo um clérigo. O livro é relatado no período da sua idade adulta média, ele tinha por volta dos seus 45 anos, e retrata um dos maiores mistérios da mente humana, da ciência e do próprio conhecimento. E esse mistério é como é que se desencanta o poder da transformação individual do indivíduo. Como é que a alma do indivíduo é tocada e é transformada e essa existência, essa nova existência por via dessa transformação dá origem a uma vida nova. Jesus Cristo disse a Pedro, pescador, segue-me que eu te farei pescador de homens. Baha'u'lláh vem dizer, segue-me e eu te farei vivificador da humanidade. De modo que este mistério da transformação é algo que é muito difícil de explicar. Foi sempre uma busca que todos os campos do conhecimento e da genialidade humana procurou encontrar. Colby Ives, através deste livro, vem tentar responder a essa pergunta. Acerca desse mistério da transformação do indivíduo,
através de uma iluminação da sua alma e do seu espírito. Vamos situar historicamente o livro. 1911, a viagem que Abdu'l-Bahá empreende ao Ocidente, nomeadamente aos Estados Unidos, que se prolongou por mais de 8 meses e que uma viagem de ensino, uma viagem de anunciar ao mundo a boa nova de que aquilo que todos os profetas antigos, todas as dispensações antigas vieram anunciar à humanidade, tinha chegado. O dia de Deus tinha chegado. Esse é o dia que todos nós vivemos hoje. Não vivemos no século passado, nem há 2 séculos atrás. Vivemos hoje. Hoje é o dia de Deus. E então, antes de começar, eu gostaria de vou-vos dar a referência, mas vou-vos ler a epístola número 1 de um livro novo, recém-publicado de Abdu'l-Bahá, que se chama A Luz do Mundo. E esta primeira epístola vai iniciar esta apresentação e vocês vão ver que vai concluí-la também. Então, diz essa epístola número 1. Ele é o Todo-Glorioso. Oh, amigos, quão abençoados, quão favorecidos, quão afortunados sois por terdes nascido em semelhante ciclo e dispensação, e por viverdes em uma era e um século como este, por terdes encontrado uma fonte como esta, e vos curvado ante semelhante limiar, por vos terdes abrigado à sombra de uma tal árvore, e provado de semelhante fruto. O ciclo é o ciclo da abençoada beleza. E o século, aquele do nome supremo. A fonte é a do rio da lei de Deus. E o limiar, o da beleza de Abá. A árvore é a árvore da vida. E o fruto, o da divina árvore de Sadrá. Bem-aventurados os que isso alcançam. Afortunados os que ali ingressem. Rejubilados são os que daí se aproximam. E felizes os que se abrigam na sua sombra. Todo louvor a Deus, o Senhor dos mundos. A todos os amigos, transmiti minhas calorosas saudações de Abá. Podem encontrar esta epístola no Livro do Mundo, mas esta epístola, Abdu'l-Bahá retrata-nos exatamente o significado único do momento em que nós estamos a viver. Nós vivemos no dia de Deus. E isto traz-nos também uma responsabilidade acrescida em relação a este ciclo de 9 anos que a Casa Universal de Justiça nos trouxe, que nos diz que nós hoje seremos como a corda a quem os náufragos se vão agarrar, porque eles estão-se a afundar. E o que está a acontecer no mundo, nos dias de hoje, é realmente sinal dessa evidência. E nós, Bahá'ís, temos esta incumbência de mostrar e apresentar às pessoas que a boa nova já chegou. E isso é muito importante. Colby Ives, através dessa transformação, descobriu essa boa nova. O livro é o retrato e a partilha que Colby Ives faz de uma forma única. Muitos autores e amigos Bahá'ís que privaram com as figuras históricas da fé, com Abdu'l-Bahá, escreveram, relataram, mas o Sr. Colby Ives
no meu humilde entender e do pouco que li, porque certamente há milhares e milhares de livros escritos por muitos amigos, mas aquele que eu li tem realmente uma linguagem única. Ele tem uma forma de retratar e de expressar a figura de Abdu'l-Bahá que é realmente única, que é como se nós tivéssemos a possibilidade de estar a ler e estar a vivenciar o momento que ele vivenciou. Tal o poder de expressão e de locução que ele tem de uma forma absolutamente extraordinária. De modo que atrever-me aqui a fazer um resumo deste livro é algo que eu não estou à altura de modo nenhum. De qualquer maneira, eu vou tentar. E então fiz esta apresentação e tenho um esquema, vou tentar seguir esse esquema. Mas o bonito das leituras, particularmente as leituras espirituais, de índole espiritual, é que toda e qualquer leitura espiritual contém um infinito conhecimento. Portanto, quando certamente os amigos que estão aqui já leram coisas que gostam muito e leem repetidamente, podemos ler 100.000 vezes uma palavra oculta. Mas a cada dia que passa, nós conseguimos retirar qualquer coisa de novo pela nossa experiência. Porquê? Porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a palavra criativa. E a palavra criativa transforma. E quando transforma, vivifica. O contacto de Colby Hives com Abdu'l-Bahá teve esse poder. Teve esse poder de transformação. Como vos disse, Colby Hives vivia um momento turbulento da sua vida e estava descrente, estava confuso, mas andava numa busca, uma busca espiritual, embora fosse um clérigo. E um dia, tal como cada um de nós aqui, Bahá'u'lláh é que nos escolhe. Cada vez eu estou mais convencido disso. Não sou eu que escolho Bahá'u'lláh, é Bahá'u'lláh que me escolhe e que me dá essa graça. E isso também aconteceu com o Colby Ives. E um dia ele passeava numa rua e viu numa vitrine um panfleto a anunciar a visita de Abdu'l-Bahá aos Estados Unidos. E ficou intrigado com isso. Mais tarde, o tal contacto e a presença que ele teve com Abdu'l-Bahá, ele depois diz que foi o supremo contacto transformador. E refere que abriu-lhe um mundo novo. Os olhos passaram a ver, os ouvidos passaram a ouvir e a mente passou a compreender. Ora, um homem que era também um intelectual, um estudioso, para fazer uma afirmação destas significa que ele está a aceitar uma coisa, está a negar a outra. Então era porque ele não via, porque ele não ouvia, porque ele não compreendia. O livro chama-se Portais da Liberdade. Ele via, ouvia e compreendia com os olhos do apego. Ele aprendeu a ouvir, a ver e a compreender com o coração, através da palavra de Deus. E isso foi um mundo novo que se abriu para ele. Ele refere-se a esse mundo novo, que esse mundo novo só está porque tem que haver duas coisas. Há, há um destino, há um predestino e há uma vontade.
E Deus deu-nos o livre-arbítrio. Portanto, a vontade é nossa, da nossa escolha. E ele diz que esse mundo novo só se abre e se torna sublime àqueles aos pés dos corajosos e dos impacientes. É engraçado. Corajosos e impacientes. Parecem duas coisas que são contraditórias, mas qualquer destes atributos, vou pedir aos amigos para fazerem um exercício. Um portal é algo que divide, separa duas dimensões, duas visões, duas concepções, dois mundos diferentes. Portais da liberdade. Quando ele dizia que era cego, surdo e que não compreendia, era porque ele vivia no portal da liberdade da concepção dos homens. Aquela liberdade do apego, aquela liberdade da vontade própria, aquela liberdade do ego, aquela liberdade da satisfação das paixões. Quais são essas paixões? O dinheiro, o prazer, o poder, o conhecimento. Essas são as paixões do apego, do ego. E essa é a nossa natureza inferior. Mas nós temos duas naturezas. Temos essa natureza inferior e temos uma natureza superior, que é a natureza espiritual. E a natureza espiritual só se desenvolve realmente é como as árvores, é como as sementes. Elas vão para o chão, transformam-se, vão nutrir-se da terra, vão nutrir-se do humus da terra, mas para elas crescerem e cumprirem o seu propósito, e qual é o propósito de uma árvore? É dar frutos, frutos saborosos. Elas têm que se virar para o sol para poderem crescer e desenvolver-se e cumprir o mesmo propósito. Então é essa busca da espiritualidade, do contacto com o divino. Mas quando essa busca da espiritualidade e o contacto divino é feita com os olhos que não veem, com os ouvidos que não ouvem e com a mente que não compreende, ela fica resumindo à satisfação dessas paixões. E então o espírito não fica aberto, não entra em contacto. Essa é exatamente a razão porque muitas dispensações do passado e ainda hoje, o uso da oração tem muito a ver com o proselitismo, tem muito a ver com hábitos, com rituais. E Bahá'u'lláh vem ensinar que vale mais uma palavra recitada com sinceridade do que um dia inteiro de rezar. O princípio da moderação em tudo. Colby Ives estava do outro lado do portal. Por isso vivia tão inquieto. Buscava a espiritualidade, mas não encontrava. E era um ministro. Falava de amor, como ele próprio, no próprio livro diz, quantas vezes estive em cima de um púlpito a falar do amor de Deus para os homens. Mas eu não entendia o que é que significava o amor de Deus para os homens. Bom, vamos agora, porque o tempo não é muito e eu depois também me vou perdendo e não quero frustrar nem desagradar os nossos queridos anfitriões. Então, Bahá'u'lláh chega a Nova Iorque e o Sr. Colby Ives, que já andava nessa busca, nessa inquietação, conhece alguns Baha'is e vê-se um dia numa reunião de oração Bahá'í. Contrariado, porque tinha sido convidado por um amigo muito, muito querido dele, porque naquele tempo nos Estados Unidos proliferavam seitas, proliferavam gurus, proliferavam... Toda a gente queria falar de espiritualidade, de religião e angariar novos recrutas.
E então ele, só por respeito ao amigo, foi. E então foi uma reunião devocional Bahá'í. E nessa reunião ele não viu ministros, não viu padres, não viu sacerdotes, não viu proselitismos, não viu discursos, não viu rituais. Viu e ouviu apenas alguns amigos pegarem num livro e recitarem algumas orações desse livro. E ele diz: não entendi grande parte dessas orações, mas houve uma coisa que eu me apercebi: é que existia um espírito que tocou o meu coração. E a partir daí ele começa a procurar saber mais sobre os Bahá'ís, começa a ter contacto com alguma literatura Bahá'í, e depois faz a relação da vinda de Abdu'l-Bahá. O que é que ele sabia de Abdu'l-Bahá? Que era filho de Baha'u'lláh, que tinha sido o fundador, profeta da fé Bahá'í, e que tinha estado aprisionado toda uma vida, tinha vivido uma vida de reclusão, ostracizado, desprovido de todos os seus bens, maltratado, caluniado, preso, viveu em cárcere durante 40 anos em Aca e mais 12 anos em todo o processo de exílio do seu pai, que vai desde Bagdá até Adrianópolis, passando por Constantinopla e por aí fora. E qual era o crime que esse homem tinha cometido? A não ser que fosse crime considerar que a unidade da humanidade, o amor, o companheirismo, a verdade, fossem crimes. Mas ele foi condenado durante 50 anos, durante toda a sua vida. E então ele ficou, na sua inquietude, diz: eu tenho que ir conhecer Abdu'l-Bahá. E esta inquietude que eu tenho, esta incapacidade de eu conseguir crescer espiritualmente, talvez ele me possa ajudar. Então um dia, logo quando ele chega, ele vai ter com... Sabia que Abdu'l-Bahá estava num determinado sítio e vai lá. E este foi o primeiro encontro que ele teve com Abdu'l-Bahá. Era uma sala cheia de gente, atulhada de gente. E de repente Abdu'l-Bahá entra e ele tem que se pôr assim de bicos de pés por cima, olhar pela cabeça, a ver se conseguia ver alguma coisa. E ele descreve esse encontro do seguinte modo: foi suficiente. Nunca tinha visto tamanha delicadeza, tamanho amor irradiar de nenhum ser. Agora a minha mente e o meu coração sentia-se atraído. Vejam o poder de aquela figura, o magnetismo que ela irradiava era de tal forma que ele, só de olhar por cima, sentiu esta áurea, este poder que lhe tocou o mais íntimo do seu ser. É claro que sentiu isto, mas a inquietude dele era grande, continuava. Mas ele tinha entendido que as portas do espírito, as portas interiores, estavam fechadas. As portas do coração dele. Então,
Não era de admirar que ele se sentisse infeliz, inquieto naquela turbulência. Ele queria saber, mais do que nunca, o que é que aquelas pessoas que estavam ali à volta sentiam, se sentiam como ele, e ele via que sentiam como ele, porque as pessoas estavam todas elas em êxtase. E que poder tinha aquele homem? E qual era a posição daquele homem? Ele voltou para casa, ficou tão perturbado com a situação que disse: Eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar a ver este homem. E então, no dia seguinte, ele voltou ao sítio onde estava Abdul-Bahá. Desta vez, desta vez já não foi a olhar por cima do ombro, conseguiu situar-se num sítio razoavelmente central, e de repente os olhos de Abdul-Bahá tocam os olhos dele. E ele toca os olhos de Abdul-Bahá. E Abdul-Bahá faz um sorriso enorme. E ele diz as palavras dele. Quando o vi, fiquei fascinado. Os seus olhos sorridentes encontraram os meus e chamaram-me. Abdul-Bahá chamou-o. Para além de olhar para ele, chamou-o. Foi como se uma brisa da manhã tocasse o meu peito frio, o meu coração frio. Obedeci a um comando imperativo. Vejam a palavra que ele usa. Um comando. Um comando é uma ordem. Imperativo é que não, é que tem que ser assim, não há escolha. Então, aquele gesto foi um comando imperativo para ele. Ele sentiu-se tal como a borboleta à volta da luz não consegue sair da volta da luz. Ele dirigiu-se, ele obedeceu esse comando. E Abdul-Bahá levou-o ao quarto. Subiu com ele ao quarto. Diz ele que o mais ficou estranhou porque Abdul-Bahá dirigiu-se a ele em inglês. Um persa dirigiu-se a ele em inglês. E então ele conta que entrou no quarto, absolutamente sozinho com ele. Sentiu-se como, sabem, quando nós que já fomos, aqueles que são, sabem o sentimento de uma criança quando recebe qualquer coisa que ela deseja muito, fica naquele estado extasiado, não é? Esse era o sentimento que ele tinha. Sentia-se como uma criança a ser amparada pelo pai. Diz ele que Abdul-Bahá segurava a mão dele. Deu-lhe a mão. Entrou no quarto, olhou para ele com aqueles olhos bondosos, com aquela voz doce, disse-lhe: Tu és o meu mais querido filho. Dia anterior, naquela inquietação, ele sentia aquela ansiedade, aquela compulsão de ir ter com Abdul-Bahá. Queria falar com Abdul-Bahá. Queria conhecer Abdul-Bahá. Sabia que iria ser praticamente impossível, tal era a quantidade de pessoas que lá estavam, e naquele dia, naquele momento, ele chega àquela sala, cruza os olhos com Abdul-Bahá, Abdul-Bahá cruza os olhos com ele e chama-o à sua presença e diz-lhe: Tu és o meu mais querido filho. Estas palavras tão amorosas tinham que tocar um coração, derreter qualquer coração. E foi isso que aconteceu com Colby Hyde. Depois sentaram-se,
olhos nos olhos, joelho a joelho, e ele diz que Abdu'l-Bahá olhou para ele com tanto amor que parecia que nunca ninguém tinha olhado para ele verdadeiramente durante toda a sua vida. Nunca ninguém tinha olhado para ele. E então ele começa a chorar compulsivamente. Diz ele que foi como se se libertasse daquela opressão em que ele vivia. Foi como uma libertação. Mais uma vez o exemplo do pai e do filho. Aqueles que são pais e aqueles que são filhos, lembram-se, todos nós temos um episódio de nos termos perdido no nosso pai, ou numa feira, ou aqui, ou acolá, ou na praia, ou aqui, ou acolá, perdemos, não é? E o desespero é um desespero brutal para o pai, para a mãe, para o filho, porque está na busca daquilo que perdeu. Mas quando o filho encontra o pai ou a mãe, corre para os pais do pai e da mãe, tudo esqueceu, tudo desapareceu. É uma alegria completamente incontida, como se toda a felicidade do mundo tivesse naquele reencontro. Todos vocês são pais, eu não tenho essa graça ainda, mas também já fui filho e isso já me aconteceu. Então, era este o sentimento que ele teve, não é? Abdu'l-Bahá, depois disso, ele limpou-lhe as lágrimas, olhou para ele com olhos amorosos e riu, deu uma gargalhada de satisfação, como se estivesse a dizer a mais alegre das anedotas, e disse-lhe: não chores, e ser feliz. E a seguir riu de novo. Colby Hughes não conseguiu mais falar e Abdu'l-Bahá depois levantou-o, beijou-lhe as faces, deu-lhe um abraço. Colby Hughes diz que parecia que me ia partir as costelas. Tal foi a força do abraço que ele lhe deu. E em seguida pôs-lhe a mão no peito e disse: isto é o coração que fala. E ele gradualmente começa a sentir paz. Não foi dito mais palavras. Não eram preciso dizer mais palavras. Diz Colby Hughes que depois deste primeiro momento, deste encontro, a vida nunca mais foi a mesma desde então. Abdu'l-Bahá, o centro do convênio da fé Bahá'í, o exemplo perfeito, todos os atributos, todas as potencialidades que o ser humano tem dentro de si. Abdu'l-Bahá foi o exemplo perfeito que veio demonstrar à humanidade todas essas qualidades e esses atributos. A partir desse momento nasceu um laço místico. O laço místico entre aquele que busca e o objeto da sua busca, que nunca mais se desvinculou e, pelo contrário, se foi sempre cimentando através dessa busca constante que ele encetou. Abdu'l-Bahá tinha a capacidade de alcançar e tocar o centro de cada alma. Ele dirigia-se às pessoas buscando a verdade interior de cada pessoa, de cada alma. Um dia, mais tarde, há um encontro Bahá'í
no Kenny Hall, isto é, em Nova York, onde havia um encontro Bahá'í, havia uma refeição com muitos e muitos convidados e ele foi. Mas como não tinha sido convidado, resolveu ir mais tarde. E então era uma sala enorme, com muitos convidados, muita gente, e estava a decorrer a refeição, e ele resolveu, foi sentar-se no hall da entrada do hotel, foi ler um jornal, uma revista, qualquer coisa. E de repente houve uma voz poderosa, audível. Senhor Colby Ives! Senhor Ives! Come! Era a voz de Abdu'l-Bahá, que lá de dentro chamava por ele. E então ele entrou na sala, Abdu'l-Bahá, de braços abertos, com aquele sorriso e aqueles olhos meigos, chama-o, encaminha-o para a cadeira à direita de onde ele estava sentado, convida-o a sentar e serve-lhe um prato de comida. Assim como tinha servido todos os outros convidados sem ele próprio comer. E vira-se para o Colby Hives e diz: Eat, good food, good food. E ele não tinha vontade de comer, já tinha almoçado, mas comeu. E diz ele que aquela comida era uma comida que alimentou o seu espírito. Mas na mente dele vinha: como é que é possível este homem saber que eu estava ali sentado? Se eu não me apresentei, eu nunca disse a ninguém que vinha aqui, e ele convida-me para eu me sentar ao lado dele e oferece-me este banquete. Então este foi um banquete espiritual que Abdu'l-Bahá ofereceu àquela alma inquieta, àquela alma perturbada, àquela alma cheia de dúvidas, àquela alma cheia de véus e obstáculos, àquela alma que se encontrava de um dos lados do portal da liberdade. Se existe um portal da liberdade, o simétrico do portal da liberdade do outro lado é a prisão. Para tudo há uma dicotomia, não é? Não é liberdade, é prisão. Ele achava que vivia livre, mas ele vivia na prisão. Então o tempo vai passando, não é? Continua todas as atividades que Abdu'l-Bahá estava engajado. Ele, no processo dele de descoberta, de uma atração enorme, numa busca constante, sentindo que algo estava a acontecer com ele. E algumas semanas depois, ele é convidado por Abdu'l-Bahá para ir a uma reunião num, num sítio, numa montanha. Essa reunião tinha sido promovida por uma Bahá'í, uma das anfitriãs de Abdu'l-Bahá, senhora que já tinha visitado a Abdu'l-Bahá em Haifa, quando ele estava. E essa senhora era uma senhora, aliás, a maioria dos anfitriões de Abdu'l-Bahá nesta viagem eram pessoas com condições económicas relativamente confortáveis e pessoas com elevada educação, com pessoas com algum poder, não é? E essa também foi uma das razões porque ele foi à América, porque que depois vem-se a perceber a importância que a América tem no desenvolvimento da fé Bahá'í. E ele é convidado a ir a esse encontro. Quem é que estavam nesse encontro? Nesse encontro estariam cientistas, artistas,
industriais, gente da mais alta sociedade daquele, daquele ambiente, não é? Pessoas ricas, cheias de maneirismos, cheias de sabedoria, sapiência. E então Abdu'l-Bahá acabou por ficar por lá mais ou menos 3 semanas. E diz Colby Hines que Abdu'l-Bahá mostrou um tal poder de adaptação a qualquer ambiente que ele jamais poderia ter encontrado ou visto, quer visto pessoalmente, quer na história de outras figuras. Como é possível um homem que viveu toda a sua vida encarcerado, um homem que viveu toda a sua vida aprisionado, de um momento para o outro, estar num meio ambiente com a elite da sociedade americana e sentir-se como um peixe na água e as pessoas sentirem-se como um peixe na água também, com ele. Como é possível? Uh, nesta, neste encontro, a senhora tinha pedido a Abdu'l-Bahá para falar sobre a fé, fazer uma apresentação, falar sobre a espiritualidade, falar sobre a vida depois da morte. Bom, Abdu'l-Bahá não faz isso. E a festa começa. O almoço começa. A senhora ia ficando, à medida que o almoço ia andando, ia ficando cada vez mais inquieta. Porque não via Abdu'l-Bahá fazer absolutamente nada a respeito. E o convívio acontece, e então ela diz a Abdu'l-Bahá, assim, depois em voz alta para todos ouvirem, se Abdu'l-Bahá podia falar sobre espiritualidade. E Abdu'l-Bahá olhou para ela com aqueles olhos meigos e disse-lhe: olhe, posso contar uma história? E então ele começa a contar uma daquelas muitas histórias persas da cultura dele, mas daquelas histórias engraçadas que deixam as pessoas bem dispostas, com bom humor. E então ele contou essa história. Quando acabou de contar essa história, a sala inteira toda gargalhava. Era a alegria que passava por todos. Todos riam, todos estavam bem dispostos. E o próprio Abdu'l-Bahá também. E seguidamente outros começaram a contar pequenas histórias também. Por aí fora. E começa-se numa interação. E Abdu'l-Bahá depois conta mais uma história. E então ele diz que, de uma forma que Colby Ives descreve, Abdu'l-Bahá dirigia-se a todas as pessoas e todas as pessoas que se dirigiam a ele sentia-se tão à vontade e fazia as pessoas sentir-se tão à vontade pelo modo modesto e com consideração que ele se dirigia a cada pessoa e ouvia cada pessoa, como se aquilo que cada uma dissesse nada mais à volta interessasse, a não ser aquela pessoa. Jamais fazia considerações sobre a opinião dos outros. A história que ele depois contou foi uma história que ele dizia que era um hábito que toda a família dele desenvolveu quando estavam aprisionados em Aca. Então, todos os dias, ao fim do dia, eles reuniam e tentavam contar o que se passou durante o dia. Mas não era o que se passou durante o dia das coisas mais das dificuldades, das tribulações, porque todos eles estavam cientes delas e viviam em conjunto, mas
da coisa mais alegre e engraçada que tinham vivido nesse dia. E como podemos calcular facilmente, vivendo naquele ambiente, encontrar coisas engraçadas não deve ser assim tão fácil. A verdade é que todos os dias, eles choravam a rir. Conseguiam chorar a rir. Encontrar um episódio que os fazia chorar a rir. Isto fez com que Bahá'u'lláh dissesse que aos intervenientes, às pessoas que estavam na sala, que a felicidade e a alegria não dependem das circunstâncias exteriores da vida. É claro que o ambiente foi um ambiente completamente desanuviado, a postura dele, a forma como falava, a forma como se dirigia, deixou todas as pessoas deslumbradas. E ele, no fim, dirigiu-se à senhora e também com aquele aspecto de garoto, de miúdo, que cumpriu a sua função, dirigiu-se a ela e perguntou-lhe: a senhora está satisfeita comigo? E ela, e ela não teve palavras e nem conseguiu responder. Então Colby Hives, nestes pequenos episódios, vai-nos mostrando o caráter, a atitude, o comportamento, as qualidades, os atributos da pessoa de Abdu'l-Bahá. Por isso ele era o exemplo vivo, o mais perfeito exemplar. Diz Colby Hives que nos meses que se seguiram, aqueles véus foram-se aos poucos e poucos diluindo. Mas a inquietude continuava, a dúvida continuava. Aquelas questões que ele punha mantinham-se. E sendo um ministro e observando a prática de Abdu'l-Bahá, ele faz uma observação numa parte do livro em que ele diz: vejo agora a imensa tarefa que é abrir os olhos dos cegos. Lembram-se há bocado dos olhos que estão fechados, os ouvidos que estão fechados. Então, Abdu'l-Bahá veio ensinar e ajudar a que os olhos dos cegos se abrissem através da palavra de Bahá'u'lláh, da boa nova, da fé Bahá'í e do seu exemplo. É claro que Colby Hives teve a percepção clara de que naquela inquietude ele estava a ser guiado. E estava a ser guiado de uma forma gentil e amorosa nessa viagem, que era a atitude que Abdu'l-Bahá tinha para com ele, em todos os momentos e em todos os pensamentos que ele tinha. E também chega à conclusão de outra coisa, que tinha encetado essa viagem, mas que essa viagem não ia ser fácil e que ia trazer muita dor e ia trazer muito sofrimento. É claro que, vindo do histórico que ele vinha, um intelectual, com aquela pretensão de ter um grande grau de conhecimento, uma das características das pessoas que têm elevados graus de conhecimento ou erudição, e essa foi uma das razões porque os primeiros escritos de Bahá'u'lláh foram dirigidos exatamente aos eruditos e aos místicos e aos clérigos. Porque eles julgam que sabem, mas têm um conhecimento livresco e académico e tornam-se arrogantes. E isso era o modo de Colby Hives, que se encontrava do outro lado do portal.
Ou seja, o tal apego ao conhecimento, o tal apego à verdade erudita, à verdade mundana. E ele afirma no livro que jamais poderia ter encetado esta viagem sem a infinita, reparem, sabedoria e paciência do mestre. Em determinada situação, ele estava com Abdu'l-Bahá e estava o mestre também. E Colby Hives continuava com aqueles defeitos que tinha antes, aquelas dúvidas, aquelas inquietações. E a determinada altura, Abdu'l-Bahá estava a falar acerca dos ensinamentos de Jesus Cristo. Aquilo era o assunto. Aqui estou em casa, como é que aqui em Portugal diz? É a minha praia. Isto é a minha praia, eu aqui estou como peixe na água. E então Abdu'l-Bahá falava e ele começa a contra-argumentar e de alguma maneira a argumentar e a querer entrar em dissensão. Tal era o apego que ele tinha, achando que detinha muito conhecimento. E então sobressaiu a arrogância. E ele vira-se para Abdu'l-Bahá e diz: como é que pode ter certeza do que está a dizer? E Abdu'l-Bahá olhou para ele com olhos bondosos, sorriu e disse-lhe: sabes, talvez tenhas razão. Talvez tenhas razão. Ao ouvir aquilo, ele ficou com uma raiva interior tão grande, ainda ficou mais enervado, mais. Estava à espera que Abdu'l-Bahá lhe fosse dar uma explicação, lhe fosse argumentar, dar um contra-argumento. Então ele, ainda de uma forma mais veemente e abrupta, diz: isso eu não posso acreditar. Bom, o intérprete estava ao lado dele. Os olhos do intérprete estavam inflamados e olha para ele com um olhar tão inquiridor, tão flamejante, que era como se tivesse ali um buraco, punha-o dentro do buraco. Era como se um macaco estivesse num galho a querer ensinar alguma coisa a um ser humano, não é? Ele diz que nunca mais esqueceu o olhar do intérprete. Mas Abdu'l-Bahá não olhou para ele dessa maneira. Em relação ao olhar de indignação do intérprete, Abdu'l-Bahá olhou para ele, relato dele. Os seus olhos eram bonitos e calmos. Procuraram a minha alma com tanto amor e compreensão que todo o meu momentâneo estado de exaltação se evaporou. Foi como se uma mão fria tocasse o meu peito febril, ou como uma chave abrisse um cofre enferrujado, o cofre do meu coração. Chorei e a minha mão tremeu. E, no murmúrio, olha para Bahá'u'lláh como aquela criança que é apanhada a fazer traquinice e quer o perdão do pai e diz: desculpe, mestre. Diz ele que este momento foi aquilo que determinou o primeiro vislumbre do seu destino. O seu destino que viria a suceder-se a partir daí. Abdu'l-Bahá, toda esta viagem foi uma viagem de ensino. E a forma como ele o fazia e o método que ele empregava eram únicos. Por isso é que nós somos exortados como Bahá'ís a estudar o exemplo do Mestre.
Por isso é que nós somos exortados, como Baha'is, a entrar em contacto com os ensinamentos Baha'is a cada dia, a estudar, a aprofundar, a compreender, a estudar a história das figuras centrais da fé, a estudar a história daquelas almas que foram transformadas e encontraram o portal da liberdade. Por isso é que nós somos exortados. É aquilo que a Casa Universal de Justiça nos vem dizer neste processo que nós estamos a viver. Estudem o Mestre. Shoghi Effendi dizia: estudem o exemplo do Mestre. Então, se eu não estudar o exemplo do Mestre, se eu não conhecer o exemplo do Mestre, como é que eu vou procurar fazer aquilo que a Casa Universal de Justiça nos diz na Carta do Tributo aos 200 anos? A Carta explicitamente diz num dos parágrafos: copiem o Mestre. Copiem o Mestre. Copiar é reproduzir. Reproduzir o quê? O seu comportamento, a sua palavra, as suas atitudes, os seus ensinamentos. Como é que eu o posso fazer se eu não souber? Se eu não for buscar? Se eu não for conhecer? O Sr. Colby Ives deixou-nos uma obra magnífica, escrita de uma forma deslumbrante, que toca o coração das almas, exatamente mostrando como o Mestre agia, como o Mestre procedia, para que nós possamos ter um exemplo. Mas Colby Ives era uma alma desnorteada, era uma alma inquieta, era uma alma cheia de dúvidas. E como é que Abdu'l-Bahá lidou com ele? Com o máximo de amor, com o máximo de atenção, com o máximo de carinho, com o máximo de tolerância. Sem nunca lhe ter dito uma única vez: estás a fazer bem, estás a fazer mal, deves ir para aqui, deves ir para acolá, tens que fazer assim ou tens que fazer assado. A única coisa que ele deu foi atenção, amor, carinho e mostrou-lhe pelo exemplo. E com isto transformou o seu coração. Vou apenas contar mais um último episódio, porque é o episódio que nos vai remeter ao início daquela epístola, a epístola número 1 da luz do mundo, que fala deste dia grandioso, que é o dia de Deus, que nós vivemos, não é? Então, Colby Ives, desde criança, andou sempre na busca da espiritualidade e naquela busca da renúncia. Renúncia a quê? Renúncia às coisas do mundo. Por oposição a desapego às coisas do mundo e apego. Em tudo na vida existe uma dicotomia. Então, se eu me quero desapegar a uma coisa, eu tenho que me apegar a outra, porque senão fica um vazio. E se fica um vazio, na linguagem dos médicos, dos psiquiatras e dos psicólogos, isso dá origem à depressão. Quando fica um vazio, a pessoa vai procurar preencher esse vazio com coisas que lhe trazem felicidade instantânea. Mas essa felicidade instantânea é efêmera. E esse é o estado do mundo hoje. O estado da felicidade instantânea, que é o completo desespero. Ele continuava imerso em dúvidas. E, sendo um clérigo, sendo um padre, tinha levado uma vida toda a procurar a renúncia, a abdicar às coisas do mundo, em relação às coisas do espírito, mas aquela mente racional, erudita, que tinha o conhecimento político, sociológico, histórico, filosófico, teológico, dizia que nas sociedades de hoje era impossível viver desapegado.
Como é que se vai desapegar vivendo neste mundo de hoje? É impossível, porque a gente precisa de viver. E então, nesta inquietação, ele decide: eu vou perguntar ao mestre diretamente sobre o desapego, sobre a renúncia. E então, num dia que ele dirige-se a um amanuense e fala com ele e diz que gostava de consultar Abdu'l-Bahá sobre este assunto. Abdu'l-Bahá é informado. E durante esse dia ele acompanha toda a jornada e quando vem no caminho de volta, o grupo vai andando e Abdu'l-Bahá fica com ele para trás e amorosamente brinca com ele, num dia frio, no fim de uma tarde invernosa. E, e então Abdu'l-Bahá começa-lhe a falar do sol e começa-lhe a falar do horizonte de onde nasce o sol. E que o sol nasce em diferentes horizontes, mas que é sempre o mesmo sol. Mas que se nós estivermos apegados ao último ponto de onde nasceu o sol, provavelmente vamos perder a possibilidade de ver a sua aurora, a sua nova aurora. E então faz um desenho no chão, com o horizonte, e o Colby Hives começa a ficar inflamado com... Eu quero saber sobre o desapego, quero saber sobre a renúncia. Abdu'l-Bahá vem-me falar do sol e vem-me falar dos horizontes. E ele começa a ficar enervado e inquieto e às tantas e começa a ficar com raiva dele mesmo. E então conta ele depois no livro que o pensamento dele era: mas porquê é que eu não fiquei calado? Porquê é que eu não fiquei calado? E fui fazer esta pergunta a Abdu'l-Bahá. Pois a resposta deve estar dentro de mim. Se ele me respondeu desta maneira, é porque a resposta está dentro de mim. E continuam a andar, chegam ao destino, que era o hotel onde ele já tinha estado, que tinha um pequeno patamar com vários degraus. Todos entraram e eles os dois ficaram para o último. E Abdu'l-Bahá, com aquele olhar meio, subiu o primeiro degrau, olhou para ele e disse: este é o dia para coisas muito grandes. Coisas muito grandes. E o Colby Hayes ficou perplexo. Completamente em silêncio, perplexo. Abdu'l-Bahá sorri, sobe mais um degrau, vira-se para ele e de uma forma mais veemente diz: este é o dia para coisas muito grandes. Coisas muito grandes. Bom, a perplexidade dele, se estava a 75, passou a 150. Abdu'l-Bahá sobe mais um degrau e agora com uma voz séria e uma voz retumbante, poderosa, eloquente e forte, diz: este é o dia para coisas muito grandes. Coisas muito grandes. E Colby Hives tremeu, as lágrimas começam a escorrer e ele diz: meu Deus, mas quem sou eu para fazer coisas muito grandes? Quem sou eu para fazer estas coisas muito grandes? Que Abdu'l-Bahá me está a dizer que hoje é o dia para fazer coisas muito grandes. A mim, que sou o Colby Hives, este ser cheio de dúvidas, cheio de inquietudes. Abdu'l-Bahá vira as costas, dirige-se para o quarto e ele, como um autómato, sem saber o porquê, vai atrás. Vai atrás, Abdu'l-Bahá chega ao quarto,
chega ao quarto, olha para ele, dá-lhe um sorriso, põe a mão no rosto e diz-lhe: estás interessado na renúncia? E Colby Hives ficou com o seu ser completamente envolvido. E quando saiu da presença de Abdu'l-Bahá, dizia que parecia que levitava, que o seu espírito andava. Então, o desafio de Abdu'l-Bahá, ao lhe dizer: este é o dia de grandes coisas, este é o dia de Deus, este é o dia em que nós vivemos, este é o dia daquela epístola grandiosa que Ele nos apresentou. Nós vivemos neste dia. Então o dia para fazer grandes coisas não é ontem, nem é amanhã, é hoje. E esse dia somos nós, Bahá'ís, que temos essa responsabilidade, porque nós temos a graça de ter recebido essa luz da transformação dos corações dos homens. E temos o exemplo perfeito que nos mostra como nós temos que nos comportar. Então, Abdu'l-Bahá, ao dizer isto a Colby Hives e ao perguntar-lhe se ele estava interessado na renúncia, diz Colby Hives no fim do livro: abriu os portais da liberdade que jamais se encerraram até ao fim dos meus dias nesta terra. Queridos amigos, foi apenas uma partilha singela desta obra magnífica que foi tão oportuna e é tão oportuna. Por isso a Janete, quando me pediu para ler outra vez, eu fiquei contente porque ia voltar a ler outra vez. Ia voltar a ler outra vez, vou descobrir mais coisas. Portanto, o maior beneficiado fui eu. Muito obrigado. E resta-me apenas dizer-vos que é um livro absolutamente magnífico, fascinante, fascinante. Foi um livro que me fez aproximar de Abdu'l-Bahá. E convidar a todos aqueles amigos a voltarem a ler e agradecer ao Rochinol, à Janete, e agradecer a vossa paciência por me terem escutado. Muito obrigado.